Olá, pessoal, tudo bem? Vamos voltar então ao estudo do contrato de doação. Lembrando que nós estamos analisando as diversas modalidades de doação que nós temos no Brasil. Então, continuando o nosso estudo, da onde nós paramos, agora nós vamos estudar a doação sob forma de subvenção periódica. O nome, pessoal, ele até pode dar uma assustada, mas a ideia é muito simples, tá? Essa modalidade de doação, ela é uma doação de rendas. Percebeu? Trata-se aqui de uma situação em que o contrato de doação será de trato sucessivo. Olha que interessante. A doação será de trato sucessivo, ou seja, os efeitos são estendidos pelo tempo, né? Os efeitos se prolongam pelo tempo, exatamente porque nós estamos diante de uma doação de rendas. Então, aqui, ao invés de o doador doar um bem para o donatário, como por exemplo, um carro, um imóvel, ele vai doar rendas. Ele vai doar como se ele, doador, estivesse pagando uma espécie de pensão para o donatário. Percebeu? Então aqui a doação ela acaba tendo essa feição de trato sucessivo, porque dentro de uma periodicidade, dentro de um espaço de tempo, o doador ele vai doar renda para o donatário. Por exemplo, imagine um pai que está ajudando o seu filho maior de idade, tá? Maior, capaz, tudo certinho, mas uma pessoa que está com dificuldade, por exemplo, de se colocar no mercado de trabalho, está tendo dificuldade para arrumar emprego, etc. Esse pai, ele pode fazer uma doação de rendas para esse filho. Não é uma pensão alimentícia, não é pensão, mas é como se fosse. Ele vai doar, por exemplo, mês a mês, uma quantia em dinheiro para esse filho, para ajudá-lo nas despesas. Percebeu? Seria isso a doação sob forma de subvenção periódica. Essa periodicidade, ela vai ser definida pelas próprias partes. Então, a doação vai ocorrer de forma semanal, mensal, semestral, anual, enfim. Isso vai ser acordado pelas partes, né? As partes que vão colocar no contrato qual vai ser a periodicidade, tá? Então, o exemplo que eu dou, para ficar bem claro, né, para ficar bem ilustrado, seria uma doação que consiste numa transferência mensal de uma soma em dinheiro, de uma quantia em dinheiro. Então, seria o caso, por exemplo, do pai que quer ajudar o filho maior e capaz, mas que ainda não se colocou no mercado de trabalho, ele pode fazer uma doação de rendas mensal, pode doar para esse filho, sei lá, 1.000, 2.000 reais por mês, enfim. Ou então doar uma cesta básica, né? Também é possível, não necessariamente vai ser uma quantia em dinheiro, pode ser uma cesta básica, né? Não é necessário declarar motivação. Então não precisa colocar no contrato por que está fazendo isso. Isso não é necessário, tá bom? Agora, essa doação, ela obriga o doador, tá? Então, muito cuidado. Se ficou estabelecido lá no contrato que vai ser uma doação sob forma de subvenção periódica, então, todos os meses, né, o doador vai doar uma quantia em dinheiro para o donatário, por exemplo, essa doação vai obrigar o doador. E o donatário poderá, inclusive, forçar o cumprimento do contrato, se for o caso. Percebeu? Então tem que ter muito cuidado, né, com essa forma aí de doação, porque o doador se verá obrigado, depois que celebrar o contrato, a cumprir com aquilo que está avançado. Então seria, né, digamos assim, uma manifestação do princípio do pacta sunt servanda, de modo que o donatário pode até mesmo forçar
o cumprimento desse contrato, tá? Pode ser que seja estabelecido um prazo nesse contrato de doação. Durante quanto tempo vai haver essa doação de rendas? Isso é possível. Agora, se não houver prazo estipulado, o doador poderá denunciar a qualquer tempo o contrato. Ou seja, ele poderá suspender e até mesmo cancelar o benefício, se não foi pactuado nenhum prazo, né? Então só ficou lá estabelecida a doação sob forma de subvenção periódica, a doação de rendas, mas não se estipulou no contrato prazo. Nesse caso, então, caberá ao doador ver até onde ele pode ir, até onde ele quer ir. E aí, se for o caso, ele denuncia o contrato a qualquer tempo, podendo cancelar o benefício, tá? Muito cuidado, porque essa doação, ela está lá no artigo 545 do Código, e ela prevê uma regra importante sobre a possibilidade de se transmitir essa subvenção, sobre a possibilidade de se transmitir essa doação. Então, olha o que diz o texto. A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado extingue-se morrendo o doador, salvo se este outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. Então aqui a gente tem duas informações importantíssimas que a gente pode extrair. Primeiro, essa doação sob forma de subvenção periódica, via de regra, não se transmite para os herdeiros do doador. Então, o doador morre, acaba a doação de rendas. A doação é extinta. Essa é a regra. Essa é a regra. Porém, o contrato pode dispor diferente. Pode ser que o contrato disponha que, morrendo o doador, a doação se transfere para os seus herdeiros. Isso é possível de acontecer. Mas você tem que ter cuidado. Para que essa doação se transmita para os herdeiros do doador, significa que o contrato precisa conter essa previsão. Então, o contrato dispõe expressamente que essa transmissão vai acontecer. E tem um outro detalhe. O acervo hereditário precisa comportar a doação. Ou seja, o doador, quando morrer, tem que ter deixado bens, tem que ter deixado condições financeiras suficientes para que a doação se mantenha. Isso porque os herdeiros só respondem por obrigações do falecido até os limites da herança. Então, aqui você tem que ter cuidado. O doador morreu, ele deixou no contrato que é para a doação passar para os herdeiros, tudo bem, isso é possível. Mas o acervo hereditário, a herança, o que ele deixou de patrimônio, vai ser suficiente para comportar essa doação? Porque os herdeiros não vão tirar dinheiro do próprio bolso para arcar com essa doação. Nem faria sentido, porque quem fez a doação foi o doador que morreu. Então, os herdeiros, no máximo, vão manter essa doação dentro dos limites da herança. Tá bom? Então, muito cuidado. Regra geral, essa doação não se transmite para os herdeiros do doador, salvo se o contrato dispuser assim, de modo diverso, né? E o acervo hereditário comportar o encargo, tá? Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é que essa doação jamais pode ultrapassar a vida do donatário. Então, essa doação jamais pode ultrapassar a vida do donatário. O donatário morreu, acabou a doação. O donatário, aquele que está recebendo a doação, se ele morrer, essa doação será extinta.
não pode passar para os herdeiros do donatário. Não pode. Ok? Então, com isso, a doutrina pondera de forma bem interessante que existe um caráter personalíssimo parcial dessa doação de rendas. Por que personalíssimo parcial? Porque essa doação não pode ultrapassar a vida do donatário em nenhuma hipótese. É personalíssima em relação a ele. Donatário morreu, acabou. Para o doador, nós vimos que é possível. Desde que o contrato preveja e o acervo hereditário comporte. Tá bom? Então, cuidado com isso. Próxima modalidade é a chamada doação em contemplação de casamento futuro. Também muito simples, sem grandes dificuldades. Chamamos de doação propter nuptias. Quem gosta aí do latim, doação propter nuptias. É aquela doação que contempla um casamento futuro, portanto, que ainda vai acontecer, o casamento ainda vai se realizar, com pessoa certa e determinada. Percebeu? Então, imagine que um casal de amigos vai se casar. Depois de um tempo namorando, eles resolveram se casar. E aí marcaram lá que o casamento vai acontecer, vamos imaginar, em março do ano que vem. Um casamento futuro. Pessoa certa e determinada. Tá ali, os nubentes, eles vão casar um com o outro. Pessoa certa e determinada. Eu posso fazer uma doação propter nuptias. Eu posso doar alguma coisa para o casal se o casamento efetivamente acontecer. Então, nós estamos diante, novamente, de uma doação condicional. Uma doação que, para se efetivar, depende do implemento de uma condição, qual seja o casamento se realizar. Professor, e se o casamento não se realizar por algum motivo? Bom, aí o contrato não gera efeitos. O contrato não gera efeitos. Percebeu? Tranquilo? Carlos Roberto Gonçalves, ele fala, que essa modalidade de doação, ela seria um presente de casamento, Então, para ele fala que é uma espécie de presente de casamento. Embora, você não pode confundir essa doação propter nuptias que nós estamos estudando com aqueles presentes de casamento tradicionais, que geralmente são enviados por família, por amigos, são coisas diferentes, tá? Então, não confunda. Essa doação em contemplação de casamento futuro é como se fosse um presente de casamento. Até aí tudo bem. Mas não é a mesma coisa que aqueles presentes tradicionais que a família e os amigos dão. Tá? São coisas aí diferentes. O artigo 546 fala: a doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer por terceiro a um deles, a ambos ou aos filhos que, de futuro, houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de aceitação e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. Então, aqui algumas informações importantes. Primeiro, essa modalidade de doação não pode ser impugnada por falta de aceitação. Então, aqui não há necessidade de aceitação. Não pode ser impugnada por falta de aceitação. Beleza? Segunda informação, que eu já adiantei. Ela vai ficar a doação sem efeito se o casamento não se realizar. Então, se acontecer algum problema aí no meio do caminho e o casal acabar não realizando o casamento, a doação ela fica sem efeito, não vai se realizar, porque depende do implemento dessa condição, ok? E a terceira informação é essa aqui, ó. Essa doação pode ser feita entre os próprios nubentes entre si. Então, por exemplo, o marido doa um bem para a mulher, ou a mulher doa um bem para o marido. Pode ser feita por um terceiro a um dos noivos ou aos dois.
Então, por exemplo, sei lá, o padrinho de casamento doa um bem só para o noivo, ou só para a noiva, ou para os dois, tá? E também é possível que essa doação seja feita aos filhos que eventualmente surgirem desse casamento. Aí aqui nós temos que nos lembrar do que nós estudamos sobre doação para a prole eventual, para o concepturo, que nós falamos no vídeo anterior. Aqui seria um bom exemplo em que eu posso ter uma doação a uma prole eventual. O casal se casa e eu faço uma doação para os filhos que, porventura, vão surgir daquele casamento, daquele casal. Ok? Então, essas são as possibilidades dessa doação. Tranquilo? Alguns falam, é bem verdade, que esse artigo 546 não poderia ser aplicado para união estável, tá? Então, tem parte da doutrina que fala, ó, essa doação aqui do 546 não aplica para união estável, é só para casamento. Agora, uma forma que nós podemos encontrar de contornar esse problema, porque realmente o artigo ele fala sobre casamento mesmo, né? Ele não fala sobre união estável, mas uma forma que nós podemos ter de contornar essa situação é fazer uma doação condicional, né? Em que ela só se aperfeiçoaria se uma pessoa passasse a viver com outra de forma duradoura, seguindo lá os moldes do artigo 1723. Então, seria uma possibilidade. Coloco lá, ó, vou fazer a doação para o fulano se o fulano passar a conviver de forma duradoura com a fulana, por exemplo. Seria uma forma de tentar contornar aí esse problema. Não sei muito bem se na prática isso daria certo, mas, enfim, é uma possibilidade para você tentar criar, por assim dizer, uma doação em contemplação de uma união estável futura. Enfim. Para fechar esse vídeo, terceira modalidade seria a doação de ascendente para descendente e a doação entre cônjuges. Bom, então doação de ascendente para descendente ou entre cônjuges. Ambas essas modalidades de doação são possíveis, o código permite. Então, um ascendente pode fazer uma doação para um descendente, não tem problema, e um cônjuge pode fazer uma doação para outro cônjuge. Também não tem problema. Só que o código fala que essas doações importam adiantamento de herança. Veja o texto legal. A doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então, isso é uma informação importante. Então, eu posso ter, por exemplo, um pai doando um carro para um filho? Posso, não tem problema nenhum. Mas isso implica adiantamento da herança. Claro que aqui, novamente, o que o código quer é proteger a legítima dos herdeiros necessários. O objetivo do texto legal é muito nítido nesse sentido. O código quer proteger a legítima dos herdeiros necessários, ou seja, aqueles 50% do patrimônio que cabe aos herdeiros necessários obrigatoriamente. Então, o que acontece? Vamos imaginar que um ascendente, por exemplo, um pai, doa um bem ao seu descendente, um filho. Tá? Então, o pai doou um carro para o filho. Beleza. Quando este pai morrer, quando este ascendente morrer, o filho que recebeu o carro doado vai ter que, no processo de inventário, colacionar o bem, levar o bem à colação dentro do processo de inventário, sob pena de sonegados.
Então, quando este pai morrer, no inventário dele, o filho que recebeu o bem vai ter que vir e falar: opa, pera um pouquinho, quando meu pai estava vivo, ele me doou um carro. Então eu estou trazendo este carro para a colação. Para que isso serve? A colação, ela busca igualar as partes da herança para evitar que um herdeiro receba mais que o outro. Então, como essa doação significa adiantamento da herança, é como se o código falasse: ó, você já recebeu uma parte da herança enquanto o seu pai estava vivo, porque ele te doou esse carro. Então você já recebeu uma parte da herança. Então agora esse bem vai ser, entre aspas, abatido da sua parte da herança para que os outros herdeiros recebam a mesma coisa. Esteja todo mundo em pé de igualdade. Porque senão é como se o sujeito que recebeu o bem doado recebesse mais herança. Uma parte da herança quando o sujeito estava vivo e agora a parte depois do falecimento. Então, para igualar os quinhões, para igualar a herança, o que cada um vai receber, o bem doado tem que ser trazido à colação. Agora, é claro que o doador pode dispensar essa colação. Isso é possível, isso está lá no artigo 2006 do Código Civil. Pode o doador dispensar essa colação. Mas, né, se ele não falar nada, tem que levar o bem para a colação. Agora, especificamente no que tange a doação entre cônjuges, ela também é possível. Mas aqui você tem que ficar ligado com um detalhezinho que envolve o regime de bens do casamento. Então vamos lá, ó. Nesses regimes aqui, não tem problema, não tem polêmica, não tem dúvida. Pode fazer doação na separação convencional, ou seja, aquela separação de bens que o casal escolheu como regime, por isso separação convencional, o casal fez um pacto antinupcial e escolheu o regime da separação, tá? Então, nesse regime, não tem problema, pode fazer a doação de um cônjuge para o outro. Na comunhão parcial, também, que é a regra, né? Comunhão parcial é a regra, o que mais se utiliza no Brasil, também não tem problema. E participação final nos aquestos, que é um regime complicado, quase ninguém usa, não deu certo no Brasil, é uma desgraça esse regime, mas enfim, tá lá no código, é um dos regimes que podem ser escolhidos pelo casal. Faz lá o pacto antinupcial e escolhe. Nesse regime da participação final nos aquestos, também é possível a doação entre cônjuges. Agora, cuidado com comunhão universal. Comunhão universal. Cuidado. O casal celebrou o casamento sob o regime da comunhão universal. O STJ tem julgado dizendo que essa doação é nula sob esse regime. Então o STJ já entendeu que se o casal é casado sob o regime da comunhão universal, a doação de um cônjuge para o outro é nula, por impossibilidade do objeto. Porque aí você teria uma massa patrimonial única que pertence a ambos os cônjuges, então não faria sentido você doar um bem para o outro dentro dessa massa, sendo que são bens comuns do casal. Então, para que eu vou doar um bem para o outro, né, para o outro cônjuge, sendo que esse bem também é dele? Não faria muito sentido. Então, o STJ fala, não, regime da comunhão universal não pode ter doação entre cônjuges, senão ela é nula por impossibilidade do objeto. Todavia, alguns doutrinadores dizem assim, espera um pouquinho, não se esqueça que mesmo na comunhão universal, existem bens que não se comunicam. Mesmo na comunhão universal, existem bens que são excluídos da comunhão, como, por exemplo, bens de uso pessoal de um dos cônjuges. Está lá no artigo 1668 do Código. Então, para esses bens
excluídos da comunhão, pode ter doação entre cônjuges, sim. Não haveria nenhum problema. Tudo bem. Se você pensar nos bens que integram aquela massa patrimonial do casal, aqueles bens comuns, realmente não faz muito sentido essa doação. Mas se você pensar em bens excluídos da comunhão, aí é possível. Beleza? E para fechar, no regime da separação obrigatória de bens, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque nessa separação obrigatória, é aquela separação em que o regime de bens é imposto pela lei. Não é o casal que escolhe. Em alguns casos previstos pelo Código, o Código manda o casal adotar este regime. Então, é uma imposição da lei. Então, não é aquela separação convencional que o casal escolheu por pacto antinupcial. Não, aquela não tem problema. Mas na separação obrigatória, que é aquela imposta pela lei, aí tem dúvida se seria possível a doação entre cônjuges. Porque se a lei manda utilizar a separação obrigatória, é porque a lei manda separar os patrimônios. E aí a doação poderia ser uma forma de você tentar burlar esse comando legal. Então, alguns vão dizer, inclusive o próprio STJ segue esse sentido, né? Que essa doação é inválida quando ela representar burla ao regime de bens. Então, o STJ fala, ó, tudo bem, o casal vai casar, e imagine que é uma hipótese de separação obrigatória. Aquela hipótese, a lei manda usar esse regime. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O casal casa sob aquele regime porque a lei manda. Tá? Se você admitir a doação de um bem para o outro, o casal vai estar burlando o texto da lei. Então o STJ fala, se essa doação representar burla ao regime, ela é inválida. Só que a discussão é no sentido de que você não pode presumir a fraude à lei nesses casos. Você não pode presumir a fraude à lei. Ah, não, o casal está casado sob o regime aqui da separação obrigatória, fizeram uma doação entre eles, está burlando a lei. Não, você não pode presumir isso. Né? A burla, a fraude à lei deve ser comprovada. Fala, olha, realmente a doação foi feita com o intuito de burlar a lei. Aí tudo bem. Mas pode ser que não. Pode ser que não haja burla. Inclusive, existem julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que admite a doação nesse regime. Então, aqui, realmente, sobre este regime, há uma grande polêmica, tá? Também a gente não pode esquecer, pessoal, que o próprio Código permite a alteração do regime de bens. Isso a gente estuda lá no direito de família, né? É possível o casal alterar o regime de bens. A gente estuda isso com maior detalhe, com maior detalhamento lá no direito de família. Então, se o próprio Código permitiria a alteração do regime, faz sentido vedar de forma absoluta essa doação. Tá bom? Pois bem, para fechar o tópico sobre essa modalidade, né? De novo, tem polêmica se o artigo 544 se aplicaria para união estável, né? Existe alguns doutrinadores que falam que o artigo não se aplicaria para a união estável. Tá? Agora, é aquela famosa discussão. Tudo gira em torno de você considerar o companheiro como herdeiro necessário. Né? O companheiro é herdeiro necessário ou não? Hoje, ao que tudo indica, me parece que sim. Me parece que a tendência mais moderna é sim considerar o companheiro como herdeiro necessário, trazendo uma equiparação do casamento com a união estável. Né? Então, não haveria por que impedir a aplicação do dispositivo para a união estável. Mas o assunto é polêmico, tem posicionamento para ambos os lados com suas justificativas. Tá bom? Meus amigos, é isso. A próxima modalidade fica para o vídeo seguinte.
vou parando o compartilhamento por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê logo mais. Até já!